Salve, salve! Começando mais um Corneta Veste Verde, nosso CVV, esse programa um pouco mais longo aí, onde nós falamos do Palmeiras. E numa semana que todo mundo voltou aí as atenções, os olhos para o mercado da bola, e de bola não aconteceu nada, né? De transferência não aconteceu nada. Continua sempre tudo na mesma conversa, tudo muito difícil, sempre com aquela história que são negociações complicadas, que são negociações que acabam levando mais tempo. Aí surge a história do Alan praticamente fechado, depois o empresário utilizando o Palmeiras para poder negociar um novo contrato com o Galo, enfim. Se falaram de tudo, só que acontecer mesmo não aconteceu nada, né, Vivian? É exatamente isso, né? A gente até perde a vontade de querer discutir sobre o assunto, porque eu, particularmente, já não é alguma coisa em que eu acredito. Não acredito nas contratações, não acho que se chegar vai ser o Arthur, mas assim, nem tenho tanta certeza disso. Não, eu simplesmente não tenho expectativas. Eu não acredito na contratação, não acredito na diretoria, expectativa zero para esse tipo de negócio hoje no Palmeiras. Eu acho que a gente, de repente, vai começar a falar de contratação a partir aí do meio do ano. E é meio estranho isso, né? Porque passa aquela sensação que falta credibilidade, né? À diretoria, falta credibilidade ao nosso diretor de futebol, falta credibilidade daquele pessoal que deveria vir nesse momento explicar o que está acontecendo, qual o planejamento, o que eles pensam de clube para os próximos meses, para essas fases principais desses torneios que virão pela frente. É exatamente isso, né? E a gente tem aí agora uma expectativa maior a partir do segundo semestre por conta da quantidade de campeonatos que a gente vem disputar, e de repente a gente pensa que poderiam chegar reforços agora para irem se agrupando, né? Para conseguir entrosamento, para conseguir treinar e chegar lá na frente já com um bom desempenho, mas a gente simplesmente não consegue nem acreditar que isso vai acontecer, porque a gente não tem expectativa, né? Igual você falou, não tem credibilidade, a diretoria não tem credibilidade mais com a torcida. Então, assim, igual eu falei, eu tenho zero expectativa. Se acontecer, vou ficar super feliz, mas infelizmente, não gostaria que fosse assim, eu não acredito. Para mim, o que resta aí é confiar no plano do Abel. Bom, e também não vai adiantar a gente ficar discutindo aqui se vier, se não vier, né? O que agora o momento é de espera mesmo, e tudo que se fala hoje é especulação, tudo que se fala hoje ainda é o achismo, né? Porque informação mesmo pouca gente tem, né? É, exatamente isso. Infelizmente. Então tocando bola para frente, afinal de contas, amanhã, semifinal do Campeonato Paulista, Palmeiras e Ituano. Lembrando que o Palmeiras jogou lá na primeira fase com o Ituano, time reserva, acabou vencendo, só que agora o momento é diferente, né? Exatamente, né? Agora a gente está aí numa final, o Ituano mostrando que está ganhando força, né? Conforme o campeonato foi correndo, passou de fase, parece que a equipe conseguiu um gás aí, ganharam força. Nos últimos jogos que fez, mesmo não sendo pelo Campeonato Paulista aí, mostraram que é um time encaixado, com possibilidade de mostrar algo mais, e eu não tenho a menor dúvida de que eles estão chegando para, de fato, brigar aí para chegar na final. Bom, as informações que chegam durante a semana é que o Abel trabalhou principalmente a parte de criação da equipe, pensando nesse jogo de amanhã. Justamente por isso, eu acredito que ele novamente vai utilizar o Tabata, por conta do jogo que o Tabata fez e por de fato precisar dessa criação. Então eu acredito que o Tabata volte aí a campo como titular. E eu espero que isso acabe funcionando. Eu espero que o Tabata consiga render e desenvolver a partir do que ele demonstrou aí no último jogo, assim, porque eu acho que a gente tem muito a ganhar, né, com ele em campo, caso ele consiga manter o que ele fez e ainda desenvolver. Então, mas será que com esse pragmatismo do Abel, esse lance dele sempre querer mudar o time de acordo com o adversário,
que, por exemplo, ele explicou que do São Bernardo, devido à formação da primeira linha ali, com 3 zagueiros fortes, ele acabou fazendo isso, com um estilo diferente de jogo do Ituano. Não pode ser que ele faça mais uma surpresa aí, talvez apareça o Jailson de lateral direito, ou então colocando aí o Hendrick para jogar na ponta, enfim, essas loucuras que o Abel às vezes acaba fazendo e que no final acaba dando certo. Bom, pensando nas características de cada jogador, se ele trabalhou a criação, eu acredito que a melhor opção ali, que ele de fato tem usado de diferente, né? Assim, de fora do normal do que nós vimos aí, pudemos acompanhar nos últimos jogos, de fato seja o Tabata. Nós não vimos o Jailson render, de fato, em nenhum jogo que ele entrou, então eu não acho que num jogo tão importante o Abel usaria ele. Ainda mais aí numa semifinal que vai sim ser muito brigada. Não, com certeza, eu também creio que não vai ser um jogo fácil. Eu acredito que o Ituano vai vir fechadinho, tentando explorar o contra-ataque, jogando principalmente pelas laterais, com jogadores mais rápidos. Isso daí pode trazer um problema para o Palmeiras, e talvez por isso o Abel tenha trabalhado principalmente a parte de criação, porque o Palmeiras tem dificuldade em jogar com equipes que vêm mais fechada, né? Talvez por isso o Abel vai tentar criar alguma estratégia, algum formato de jogo diferente, para justamente tentar abrir um pouco esse ferrolho que o Ituano deve preparar para amanhã, e o jogo não ser tão complicado a ponto de, passando o tempo, o Palmeiras não conseguindo abrir o placar, né? Justamente. E assim, eu não vejo qualidade no Jailson para ele jogar ali pelo meio para a gente conseguir abrir espaços, né? Então, acho que justamente por isso que eu não vejo ele utilizando o Jailson aí nesse jogo. Talvez Eu no acho segundo tempo aí para alguma substituição, mas mesmo assim eu acho que ele não entregou. Se ele tivesse entregado, de repente poderia ser, mas não foi o caso. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que se tiver alguma alteração, e quando eu falei do Jailson, estou brincando, tá? Não estou Ah, eu levando achei a que você... sério a questão do Jailson, não. Mas eu acredito que se ele tiver alguma mudança, ele vai colocar o Giovani na ponta, ou então o Hendrick, enfim, alguma mudança nesse sentido, só para tentar abrir um pouco mais aí o time do Ituano. Não, trabalhar bem com o Giovani para isso aí, sim, nisso eu acredito também que ele possa fazer. Eu acho que o Giovani tem se mostrado aí, como a gente fala, ele é um quiabo, né? Sai deslizando, passando por tudo ali e ninguém pega. Se bem que quando ele enfrentou aí uma marcação de 3 aí muito forte, ele teve dificuldade, mas a gente entende os motivos. Agora, eu não vejo boas características na defesa do Ituano para conseguir marcar o Giovani daquela forma, né? Então, de fato, pode ser aí que a gente tenha essa surpresa aí no começo do jogo. A impressão que eu tenho é que o Giovani, ele entra muito melhor quando vem no segundo tempo, pega a defesa mais cansada, pega os jogadores não tão concentrados como estariam no primeiro tempo. Isso daí acaba fazendo diferença e aparecendo os espaços que ele precisa para poder fazer as jogadas ali. Eu concordo com você em relação a isso. Eu concordo. Eu prefiro também o Giovani entrando no segundo tempo. Mas eu acho que ele ainda precisa ganhar tempo, porque é igual eu falei, no jogo em que ele entrou de titular, ele entrou com uma marcação muito pesada em cima dele, né? Então, talvez por isso ele não tenha conseguido desempenhar como a gente tem o costume de ver. Então, eu acho que de repente ele começar a acostumar a entrar desse jeito, com esse tipo de jogadores aí, desde o começo, acredito que ele vai desenvolver muito mais fácil. Mas por enquanto eu também prefiro ele entrando no segundo tempo. Bom, e a expectativa para amanhã, casa cheia. A última prévia que saiu ontem tinha praticamente 39 mil ingressos vendidos, então deve ter aí todos os ingressos esgotados, né? E muita polêmica a respeito do preço desses ingressos, né? Porque o Palmeiras pegou e acabou aumentando o preço dos ingressos, até os populares ele acabou mexendo também no preço. Muita gente chiou, mas o estádio vai estar lotado e a torcida vai estar lá apoiando e ajudando a equipe. Como você vê, principalmente essa questão desses jogos-chave, que deveria ter um incentivo, chega na hora, acontece o contrário, vai lá e aumenta o valor do ingresso.
Eu acho que assim, a torcida do Palmeiras é a torcida que sempre reclama, mas que nunca vai abandonar o time. E eu vejo um motivo plausível para a gente sempre reclamar disso, porque foi uma promessa, mais uma promessa não cumprida da dona Leila Pereira, né? Então eu acho que sempre que a gente puder bater em cima disso, a gente tem que bater sim. Só que o torcedor nunca vai abandonar o time. A gente já sabe que valor de ingresso não mexe aí na emoção do torcedor a ponto dele abandonar o time. Mexe no bolso, a gente acaba elitizando, né, as pessoas que estão ali dentro, ali, porque muita gente acaba não indo, por de fato não ter oportunidade, não ter esse dinheiro para gastar no valor do ingresso, mas a gente sabe que a casa vai estar cheia de qualquer jeito. Agora, a dona Leila Pereira deveria ter vergonha na cara de fazer uma coisa dessa a essa altura do campeonato, né? Ela poderia muito bem ter mantido o valor dos ingressos e, de repente, ter feito um ajuste mais decente na final. Porque, por enquanto, nós não estamos na final. Ela deveria ter repensado dessa forma. Então, assim, se na semifinal está esse valor, eu já imagino um valor mais alto ainda na final, caso o Palmeiras passe. E aí, mais uma vez, mais uma crítica em relação a isso que a gente se vê obrigado aí a tecer contra a dona Leila Pereira. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é essa questão da gourmetização que acontece, né, ali no Allianz. E se não for ali o Gol Norte, a galera que chega para fazer a festa mesmo, aquilo lá vira um teatro, né? O último jogo que eu fui, um amigo meu quis ficar na central, ali atrás do banco do Abel, e todo mundo sentadinho, né, vendo o jogo e tal. Diferente do que a gente estava acostumado lá atrás, né, que você ia no palestra e você sentia o estádio tremendo, né, nas arquibancadas. Então é complicado mesmo, né, porque o público acaba sendo diferente e às vezes dá aquela sensação de teatro, né, de futebol inglês, né, que o pessoal vai mais para poder ficar sentadinho assistindo o jogo e a gente acaba dependendo desses setores mais populares para garantir a festa do estádio, né? É exatamente isso. Na maioria das vezes que eu vou para lá, o ingresso que acaba sobrando para comprar é a Central Oeste, justamente por ter o valor mais alto, né? E como eu já falei, eu não pago sócio avante, porque eu me recuso a pagar enquanto Barros estiver lá. E normalmente o que acaba sobrando para comprar é a Central Oeste. Em jogos muito pontuais, assim, que a torcida lá ficou em pé, apoiando e cantando. E que você via que as pessoas que estavam lá não eram esse público que costuma ir para ficar sentado. Então, foi em jogo clássico, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Em jogo de Libertadores, no Palmeiras e Galo, aconteceu também essa mesma coisa. Agora, se você vai num jogo atípico, sabe, assim, um jogo que normalmente não acontece, o Palmeiras e Ituano provavelmente não vai ser dessa forma. Não vai ser dessa forma, sabe? Então, de fato, assim, a Leila, sim, ela está elitizando o público do Allianz Parque, o que eu acho absurdo. O que eu acho absurdo, porque apesar da gente saber que o público, de uma forma geral, apoia sim o time, mas quem leva no gogó, quem leva nos instrumentos são sim as pessoas da torcida organizada, junto com as pessoas que ficam atrás do outro gol também. São as pessoas que acabam inflamando e distribuindo, né, aquela atmosfera, aquela coisa de cantar, de ir para cima e de gritar, e enfim. Eu acho que a Leila deveria repensar como ela de fato quer o Allianz Parque, como ela quer essa festa. De uma forma geral, é igual eu falei, o público vai aderir sim, mas você vê uma diferença aí em relação aos jogos, os jogos que chamam mais a atenção, e a maneira como o público age lá dentro. Outra coisa que chama muita atenção na questão dos ingressos é que toda vez vocês falam que esgotou, né, que venderam todos os ingressos, mas chega na hora sempre fica aquele pouco que não falam, coloca 42 mil para vender, chega na hora tem 41.300. Então, será que vou conseguir também resolver essa questão das vendas aí que acabam acontecendo no entorno do estádio, enfim, do cambismo? Ela tentou fazer algumas coisas ali, mas será que vai sair mesmo isso? Eu acho que já diminuiu bastante em relação ao que era, né? Porque
esse é o meu ponto de vista, não é uma informação, mas eu acredito que isso aconteça porque as pessoas podem comprar o ingresso e ela tem o direito a entrar no estádio até, se eu não me engano, o segundo tempo. Até o intervalo do jogo, começo do segundo tempo. Isso inclui as pessoas que têm cadeira cativa, as pessoas que pagam anual pela cadeira, aquela cadeira que fica com o nome e tal. Então, elas acabam, de repente, reservam esse ingresso e acabam não indo. Com a biometria facial, eu acho que tende a diminuir mais ainda quando for instalada em todas as entradas e que ela de fato for utilizada em todas as entradas, porque ainda estava sendo uma coisa parcial, né? Porque estavam em fase de teste, vendo o que vai ser melhor, as adaptações que precisariam ser feitas e tudo mais. Mas eu acho sim que já diminuiu bastante. Ontem eu tentei comprar o ingresso e eu encontrei ingressos disponíveis para venda, somente nos setores mais caros, tá? Tinha a opção, mas eles estavam se esgotando rapidamente também. Eu entrei, na verdade, para ver se eu ia conseguir comprar e caso eu quisesse, sim, eu conseguiria, a minha intenção é ir para a final. Por isso que eu não comprei de ontem, mas você ainda achava ingresso disponível. Eu consegui encontrar ingresso disponível, mas igual eu falei, apenas nos setores mais caros. Os setores mais baratos já estavam muito difícil. Você encontrava uma cadeira isolada ou outra, e mesmo assim, quando você pensava em clicar, alguém já tinha clicado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse campeonato específico, que é o seguinte, o Palmeiras pegou o adversário mais difícil, né, como premiação pela melhor campanha, né, pegou a segunda melhor campanha do campeonato, algo extremamente favorável, né, para quem se empenha dentro de campo para ganhar, pega o segundo melhor colocado. Só no Campeonato Paulista mesmo que pode acontecer isso. E a tendência, qual era? Era que pelo menos os três grandes, né, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, passassem para a semifinal. Se o Corinthians passasse pelo Ituano, pegaria o Palmeiras, enfim. Então, seria Red Bull e São Paulo, Palmeiras e Corinthians nessa semi. De repente, aconteceu tudo ao contrário, né? O Palmeiras passa, como era esperado, e os outros acabaram ficando pelo caminho, um pelo Ituano, outro pelo Água Santa. Acabou surpreendendo um pouco esse campeonato, a maneira como se desenhou e chegou a essa semifinal. Eu acho que os times grandes, os ditos, né, grandes, acabaram aí não tendo a competência, né, de chegar até a final. De repente, eles não esperavam a dureza dos adversários aos quais eles pegaram. Porém, eu achei muito injusto a maneira como foi feito. Porque a gente está vendo aí um Ituano que praticamente quase, né, estava quase brigando para não cair, chegando a uma semifinal. E o segundo melhor colocado aí da classificação geral do campeonato acabou sendo eliminado pelo primeiro. Então, eu achei isso muito injusto. Eu acho que esse formato precisa sim ser repensado. E eu nem falo de colocar os times grandes para entrar lá na frente. Não. Mas, de repente, catar a tabela de classificação desse campeonato aí, a classificação geral até onde foi pontuado, e rever uma maneira de que os melhores colocados no próximo ano tenham algumas prioridades, entrem numa fase mais à frente. Funciona muito bem, né? E voltar àquela disputa, primeiro com o último, segundo com o penúltimo, que eu acho muito mais justo. Eu não consigo achar normal o segundo melhor colocado não estar disputando uma semifinal aí, né? E o que estava quase brigando para não cair está aí disputando. Eu sinceramente achei muito injusto a maneira como tudo isso aí foi feito. É muito estranho, né? Porque a Ferroviária chegou na última rodada podendo classificar, como também ser rebaixada, e acabou sendo rebaixada. O Ituano também, se tivesse perdido do Santos, poderia ser rebaixado. No entanto, hoje disputa a semifinal. Então, realmente, é uma bagunça essa federação, né? Eu, sinceramente, tenho uma ideia um pouco polêmica a respeito de estadual. Por mim, tinha que acabar estadual, fazer estadual com as outras equipes, as equipes menores, faz uma adequação de calendário junto com o calendário europeu. Então, nessa hora, a gente estaria jogando o segundo turno do Campeonato Brasileiro e não o Paulista. Enfim, adequava esse calendário, que começaram a discutir isso lá em 1986, até hoje não saiu do papel. E eu acredito que
eu não vejo o Campeonato Paulista com tanta importância como já teve anos atrás. Enfim, eu acho que hoje ele acaba mais ocupando o espaço que poderia ser melhor aproveitado, principalmente pela CBS, pela CBF, e, no entanto, a gente acaba tendo um primeiro bimestre com muitos jogos que poderiam ser mais tranquilos, né? Principalmente para poder fazer essa adequação que o calendário brasileiro precisa passar urgentemente. Eu não vejo aí o Campeonato Brasileiro passando por uma adequação de calendário em relação ao ao calendário do Campeonato Europeu, por conta de clima-tempo mesmo, né? Lá as férias maiores deles aí são na época do verão, e aqui o verão, nosso verãozão é dezembro, janeiro. Então, assim, eu até entendo isso, mas eu concordo que a gente precisa reformular esse Campeonato Paulista. Não sou a favor de acabar com o Campeonato Paulista, eu acho que a gente tem sim que disputar o Campeonato Paulista, mas eu acho que ele deveria ser readequado. O calendário do Campeonato Paulista deveria ser readequado. De repente, ser uma disputa mais longa para os times do estado aí. Caiu a bandeira. E repensar uma forma aí para os melhores colocados do campeonato anterior, igual eu falei, entrarem aí numa próxima fase e diminuir a quantidade de jogos em relação aos campeonatos que disputam. Mas eu concordo que a maneira como o calendário brasileiro vem sendo, a quantidade de jogos que nós temos, acaba sendo muito prejudicial para os times que disputam todos esses campeonatos. Acaba sendo prejudicial aos jogadores, principalmente, e eu acho que isso acaba fazendo com que o nosso campeonato aí perca um pouco da qualidade que, de repente, teria se a gente repensasse aí tudo isso. Bom, para a gente poder encerrar o programa de hoje, expectativa para o jogo, placar, quem vai fazer gol, como é que vai ficar amanhã? Bom, eu acho que vai ser um jogo muito duro amanhã. Mas eu acredito que seja e que a gente ganhe. 2-1, gol de Rony e Rafael Veiga. Bom, eu acho que vai ser 2-0 e também gols do Rony e também do Rafael Veiga. Eu tinha até pensado antes já a respeito disso. Como eu te falei, né? A gente está tão mal acostumado que eu não gosto de tomar gol. A gente não gostava de perder, agora a gente não gosta de tomar gol, né? Então, acho que 2-0, Rony de cabeça, né? Para poder variar um pouquinho. E depois o Rafael Veiga vai lá e mata o jogo. Então, antes que o cenário termine de cair aqui, né, Vivian? A gente vai encerrando, a gente vai durante essa semana aí falando a respeito do jogo, também trazendo mais informações, falando um pouco mais de história também do Palmeiras. Eu só posso agradecer aí a parceria, também agradecer a galera que está entrando no canal, está assistindo os vídeos. A gente já passou de 500 inscritos. Assim, até estou surpreso, porque eu achei que ia demorar mais para poder chegar a esses números. Então, pedir para vocês passarem esse vídeo aí para frente, poder compartilhar, dar aquele like, enfim, a gente poder pegar e continuar. Aí caiu de novo, ó. A gente poder pegar e levar mais informação e principalmente discutir mais o Palmeiras entre nós palestrinos, né, Vivian? Muito obrigado. É isso aí, Ângelo, eu que agradeço também a você, a todo o público aí que tem acompanhado a gente, tem participado aí, tem dado aquela força. Então, mais uma vez aí eu peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem aí, nos adicionem nas redes sociais. Do canal é @cornetavesteverde, o meu é @vivianbarato aí. Curtam, compartilhem bastante aí o nosso conteúdo, que a gente tem aí grandes ambições aí para os próximos meses. Tá joia, galera? Muito obrigado, hein? Excelente final de semana, bom jogo para nós amanhã.